Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de história de terror. Quando cheguei ao hotel, o gerente me entregou a chave do quarto 13. Ele me olhou com um sorriso, mas algo em seus olhos me fez hesitar por um momento. Está tudo pronto para você, disse ele, quase como se soubesse mais do que deveria. Eu tentei ignorar a sensação estranha que estava se formando e segui para o meu quarto. Era tarde, e eu estava exausto depois de um longo dia de viagem. O quarto tinha um ar antigo, mas era confortável o suficiente. A cama parecia convidativa, e o silêncio ao redor era profundo. O tipo de silêncio que parecia estar esperando algo. Coloquei a mala no chão, olhei rapidamente pela janela e fechei as cortinas, sem saber o porquê de sentir uma necessidade urgente de bloquear a visão. Era como se algo lá fora não quisesse ser visto. Já na cama, a sensação de desconforto não desapareceu, mas tentei ignorá-la. Eu precisava dormir. Fechei os olhos e, antes que eu soubesse, estava no limite do sono. Foi então que ouvi um som. Uma batida, forte, na porta. Eu acordei instantaneamente, meu corpo gelado, meu coração acelerado. Fui até a porta, hesitando por um segundo, mas então abri. Não havia ninguém lá. Só o corredor vazio, iluminado fracamente pelas luzes de emergência. Eu me senti um pouco bobo, mas a sensação de que algo estava errado não se dissipou. Fechei a porta rapidamente e voltei para a cama, tentando me convencer de que estava apenas sendo paranoico. Mas, quando entrei no banheiro para lavar o rosto, algo me chamou a atenção. O espelho estava embaçado, como se alguém tivesse acabado de sair do banho. Eu estava sozinho, então isso não fazia sentido. Eu me aproximei, e foi então que notei. Havia algo escrito no vapor, com letras borradas, mas ainda legíveis. Vá embora. Meu estômago se revirou, e um calafrio percorreu minha espinha. Eu fiquei paralisado, olhando para aquelas palavras, sentindo o ar se tornar mais denso. Tentando não entrar em pânico, olhei ao redor do banheiro. Tudo estava normal, ou pelo menos parecia estar. Me forcei a respirar mais calmamente e, tentando ignorar a sensação de pavor, fechei a porta do banheiro. Voltei para a cama, mas a inquietação só aumentava. Não conseguia parar de pensar nas palavras no espelho, como se estivessem me observando, esperando que eu reagisse. Eu olhei para o relógio. Já era muito tarde. Eu precisava descansar. Mas, conforme tentava me acalmar, os sons começaram. Passos, suaves, no corredor. Não estavam claros, mas eram inconfundíveis. Não queria sair da cama novamente, mas o medo de que algo estivesse ali, à espreita, me fez levantar mais uma vez. A porta estava fechada, mas o som parecia vir de dentro do próprio quarto. Algo se movendo na escuridão. Meu corpo estava tenso, meus músculos congelados. Caminhei lentamente até o espelho, esperando não encontrar nada, mas o reflexo parecia diferente. Algo estava lá, no vidro, me observando, mas quando olhei para o meu lado, não havia nada. A sensação de ser vigiado se intensificou. Fui até a janela e abri as cortinas para tentar me distrair, mas nada parecia aliviar a pressão no meu peito. Olhei para o relógio novamente e, de repente, percebi que o tempo estava se arrastando. As horas estavam passando lentamente demais. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que algo me prendia naquele lugar. Decidi sair. Não importava mais a razão, eu precisava ir embora. Peguei minhas coisas rapidamente, com a esperança de que a sensação de terror fosse embora com o meu movimento. Quando fui até a porta, olhei mais uma vez para o espelho e, por um segundo, parecia que as palavras "vá embora" estavam se movendo, se distorcendo lentamente. Eu não sabia o que mais poderia acontecer ali. Ao sair do hotel, a porta se fechou com um estrondo atrás de mim. Eu nunca mais olhei para trás. O gerente estava lá fora, como se já soubesse o que aconteceria. Ele apenas me observou, sem dizer uma palavra. Eu não perguntei nada. Apenas entrei no carro e fui embora, sentindo a sensação de que ainda não estava livre daquela presença. E, até hoje, me pergunto, quem ou o que estava realmente me esperando ali?
Quando aceitei o convite para ficar naquele hotel, não sabia exatamente o que esperar. O prédio parecia antigo, com uma fachada desgastada pelo tempo, mas ainda assim tinha um charme peculiar. O gerente me mostrou o quarto, um espaço amplo com móveis antigos e um cheiro de madeira envelhecida no ar. Eu deveria ter me sentido confortável, mas algo no ambiente me deixou inquieto. O silêncio era denso, e parecia que as paredes estavam carregadas com histórias não contadas. A sensação de desconforto foi crescendo à medida que a noite caía. Tudo estava muito calmo, exceto pelos rangidos da madeira do edifício, que pareciam aumentar com o passar do tempo. Eu tentava me distrair, folheando um livro velho que encontrei na mesa de cabeceira, mas, por mais que tentasse, não conseguia afastar o sentimento de que algo estava errado. O quarto estava imóvel, mas meu coração batia mais rápido do que o normal. Quando finalmente fechei o livro e me deitei, o silêncio parecia engolir tudo ao redor. Eu estava quase adormecendo quando um som estranho me acordou. Era um barulho de passos pesados, como se alguém estivesse andando no andar de cima. O som era nítido, mas não fazia sentido. O hotel estava vazio. O gerente me disse isso quando fiz o check-in. Não havia mais ninguém ali, ou pelo menos, era o que eu acreditava. O som continuou, arrastando-se lentamente, como se alguém estivesse caminhando sem pressa. Eu tentei ignorar, pensando que poderia ser apenas o edifício velho, mas a sensação de que algo não estava certo só aumentava. Levantei-me da cama e fui até a janela, olhando para o prédio. Mas, como era de se esperar, tudo estava vazio. Não havia luzes acesas, nem movimento, apenas o prédio, sombrio e silencioso, como se estivesse assistindo. De volta ao quarto, a estranha sensação não me deixava. Eu me perguntei por que ainda sentia tanto desconforto em um lugar aparentemente tranquilo. Quando voltei para a cama e me ajeitei nos lençóis, foi então que vi algo que me fez gelar de medo. Ao lado do meu colchão, bem embaixo da cama, estava um par de sapatos. Eles estavam perfeitamente alinhados, como se alguém os tivesse deixado ali minutos antes. O pior não era os sapatos em si, mas a sensação de que alguém estava ali, ao meu lado, e eu não tinha percebido. O par de sapatos parecia velho, com o couro desgastado e as solas quase gastas, como se tivessem sido usados por muitos anos. Eles estavam posicionados com tanta precisão que parecia uma presença silenciosa, observando-me. Fiquei imóvel por um momento, encarando os sapatos. A mente corria em 1000 direções, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez eu tivesse me confundido, talvez alguém tivesse entrado enquanto eu estava na janela, mas isso não parecia possível. Eu estava tão atento a cada ruído, a cada movimento, e ninguém poderia ter entrado sem que eu percebesse. Respirei fundo e olhei para os sapatos novamente. A escuridão parecia ter se intensificado, e o quarto, antes silencioso, agora parecia ainda mais opressor. A sensação de ser observado se intensificou, como se uma presença invisível estivesse em cada canto, esperando que eu tomasse alguma atitude. Mas o medo me paralisou. Finalmente, sem conseguir mais suportar a tensão, levantei-me e fui até a porta, decidindo sair do quarto. Cada passo que eu dava em direção à porta parecia mais pesado, como se o próprio ar me puxasse para trás. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi um som abafado, como um suspiro, vindo de dentro do quarto. Era como se alguém estivesse me chamando, mas a voz era vaga, indefinida. Sem pensar, abri a porta e corri para o corredor, sem olhar para trás. O hotel parecia mais sombrio à medida que eu me afastava do quarto. Quando cheguei ao balcão, o gerente me olhou com uma expressão vazia, como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. Ele não disse uma palavra, apenas me entregou a chave de outro quarto e me pediu para descansar. Mas algo em seus olhos me dizia que ele sabia mais do que estava disposto a contar. Eu não voltei para aquele quarto, e a sensação de que algo ainda me observava me acompanhou até o dia seguinte. Mesmo agora, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei de onde vieram os sapatos ou o que eram aqueles passos pesados, mas uma coisa é certa: aquele hotel guardava algo mais do que apenas móveis antigos e paredes gastas. Algo ali estava esperando para ser descoberto, e eu não queria ser a pessoa a descobrir. Sempre que penso naquela noite,
Sinto um arrepio na espinha. O hotel continua lá, mas eu nunca mais tive coragem de voltar. O par de sapatos permanece na minha memória, como um lembrete de que, às vezes, as coisas mais estranhas podem acontecer nos lugares mais comuns. E talvez, se alguém se atrever a ficar naquele quarto novamente, a história se repetirá, como se o próprio hotel estivesse preso em um ciclo que não consegue quebrar. Quando entrei no quarto do hóspede, não pude deixar de notar algo estranho sobre o mobiliário. A cama de madeira, a escrivaninha no canto e até o espelho grande na parede pareciam ter sido tirados de outra época. O tipo de coisa que você veria em uma casa antiga, não em um hotel. Fiquei com a impressão de que o tempo havia parado ali, e isso me deixou inquieto. Era como se eu tivesse sido transportado para uma era distante, onde as coisas se moviam devagar e o ar carregava memórias esquecidas. À medida que a noite se aproximava, o silêncio do quarto se tornava cada vez mais pesado. O som das minhas respirações parecia ecoar nas paredes, e eu, sem querer, me peguei olhando para os detalhes da mobília. Havia algo familiar naquele lugar, algo que eu não conseguia identificar. O cheiro de poeira misturado com madeira velha enchia o ar, e eu tentava ignorar o desconforto que me causava. Fechei os olhos e tentei relaxar, mas o ambiente parecia me pressionar de alguma forma. Durante a noite, acordei de repente. Não sabia por quê, mas algo havia me despertado. Meu corpo estava tenso, como se estivesse esperando por algo. A escuridão do quarto era densa, e o silêncio, agora absoluto, parecia preencher cada canto da sala. Foi então que senti um toque. Um toque frio, leve, mas firme no meu ombro. Meu primeiro instinto foi virar rapidamente, mas ao olhar, não havia ninguém ali. Fiquei imóvel por um momento, sentindo o peso do silêncio e tentando entender o que acabará de acontecer. Olhei em volta, buscando algum sinal, algum movimento, mas tudo estava parado. A cama parecia mais acolhedora, mas também mais fria. O toque que eu havia sentido ainda estava em minha pele, uma sensação gélida que não desaparecia. Me perguntei se havia sido apenas um pesadelo ou se algo realmente havia tocado em mim. A janela estava aberta, mas o ar frio não vinha de lá. A brisa suave que entrava não era capaz de causar aquele calafrio que eu sentia. Eu me senti tomado por uma sensação estranha, como se o quarto tivesse uma presença invisível. Algo estava ali, algo que não deveria estar. Não conseguia me livrar da ideia de que aquela sensação de frio não era natural, que algo, ou alguém, estava observando. Olhei novamente ao redor, tentando afastar os pensamentos, mas tudo parecia igual. As cortinas balançavam levemente, mas o toque que eu sentirá não fazia sentido com o ambiente. A cama estava como se nada tivesse acontecido, mas eu sentia um peso, um desconforto que me fazia querer sair dali. Mas, ao mesmo tempo, algo me impedia. Era como se eu fosse atraído pela sensação de mistério, como se o quarto quisesse me contar algo que eu não estava entendendo. Decidi levantar e olhar mais de perto, movendo-me lentamente para não quebrar o silêncio absoluto. Cada passo que eu dava parecia ecoar de maneira estranha, como se o próprio chão tivesse uma reação ao meu movimento. Quando me aproximei da janela para fechá-la, a sensação de frio aumentou. Não era mais um toque, mas uma presença, uma pressão no ar. Algo estava ali, algo que eu não conseguia ver, mas que eu sentia de maneira palpável. Tentei me convencer de que era apenas o cansaço, que meu cérebro estava me pregando uma peça. Mas, no fundo, algo me dizia que não era tão simples assim. Eu voltei para a cama, mas agora a sensação de que estava sendo observado se intensificava. Era como se cada canto do quarto estivesse escondendo um segredo. Algo que queria se mostrar, mas que permanecia nas sombras. Olhei para o relógio na mesa de cabeceira. As horas passavam devagar, como se o tempo tivesse se distorcido naquele lugar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas estava certo de que não conseguia mais dormir ali. O frio parecia se intensificar, e a ideia de que algo, ou alguém, estivesse esperando por mim me fazia suar frio. Cada movimento no escuro parecia amplificado, e meu coração batia mais rápido a cada minuto. Quando o relógio finalmente marcou a hora, eu não sabia mais o que fazer. Levantei-me da cama, decidido a sair do quarto e buscar explicações,
Mas, ao fazer isso, uma sensação estranha se apoderou de mim. Era como se o próprio quarto estivesse me segurando, como se o ambiente tivesse uma força própria. Eu queria correr para a porta, mas meu corpo parecia hesitar, como se estivesse preso. Decidi então dar mais uma olhada ao redor. O quarto parecia estar mudando, como se as sombras nas paredes estivessem se movendo de forma diferente. A escrivaninha, o espelho, a cama, tudo parecia mais distante, mais irreconhecível. O frio se espalhava, e agora não parecia mais ser uma sensação passageira. Era como se eu estivesse invadindo um espaço que não me pertencia, algo que eu não deveria explorar. Por fim, não aguentando mais a pressão, peguei minhas coisas e decidi sair daquele quarto. Eu sabia que, ao dar o último passo, algo aconteceria, mas não sabia o que. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, a sensação de desconforto não desapareceu. Na verdade, parecia ter se intensificado, como se o quarto estivesse me chamando de volta. E, naquele momento, eu soube que nunca mais voltaria lá. O quarto do hóspede guardava algo que eu não estava pronto para entender. Cheguei ao hotel depois de uma longa viagem, exausto e ansioso para descansar. O gerente me entregou a chave e me conduziu até o último andar. A vista da janela era linda, mas a sensação de estar no topo do mundo, longe de tudo, também me causava uma leve inquietação. O corredor estava silencioso, a iluminação fraca, e uma estranha sensação de solidão se espalhou pelo lugar. Mesmo assim, entrei no quarto, fechei a porta e deixei a bagagem no chão. Tudo parecia normal, ou pelo menos, deveria ser. Eu estava sozinho, sem pressa, e me joguei na cama. O cansaço me envolveu rapidamente, mas, ao mesmo tempo, havia algo estranho no ambiente. O silêncio era pesado, e a escuridão que se formava ao redor parecia ainda mais intensa no alto daquele andar. Não era o tipo de silêncio acolhedor, mas um silêncio desconcertante, como se o próprio espaço estivesse vazio, esperando algo. Tentei me distrair, olhando para o teto, mas logo percebi que o meu cansaço não era o único sentimento que estava tomando conta de mim. Eu não sabia exatamente por quê, mas algo me fez olhar pela janela. O quarto estava quieto, exceto pelo som distante do vento batendo contra o vidro. Quando olhei para fora, o que vi me paralisou. Uma figura estava ali, em pé, olhando diretamente para dentro do quarto. A silhueta era difícil de distinguir, mas seus contornos eram claros contra a escuridão da noite. Por um momento, pensei que poderia ser apenas uma ilusão, algum reflexo ou um jogo de sombras, mas não era. A sensação de estar sendo observado me envolveu completamente, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. A figura estava parada, imóvel, como se me observasse há algum tempo. Respirei fundo e me aproximei da janela, tentando focar melhor. Mas, ao chegar mais perto, percebi algo ainda mais estranho. A janela estava fechada. Não havia ninguém lá fora. Não havia como uma pessoa estar tão perto do vidro e eu não ter percebido antes. Isso não fazia sentido. Olhei novamente para a figura, e algo na postura dela me parecia ainda mais inquietante. Era como se ela não se importasse com minha presença, como se estivesse esperando por algo. Mas o que me deixou mais confuso foi o espelho. O reflexo que eu vi nele mostrava apenas meu rosto, nada mais. Não havia ninguém atrás de mim, não havia ninguém além de mim no quarto. Então, de onde vinha aquela sensação de presença? De onde vinha aquela figura na janela? Eu me afastei rapidamente da janela, tentando afastar o pânico que começava a crescer dentro de mim. Respirei fundo e olhei em volta, tentando encontrar algo lógico que explicasse o que estava acontecendo. Mas o quarto estava vazio. O espelho ainda refletia meu rosto, e nada parecia fora do lugar. Tudo estava como antes, mas o desconforto persistia. Eu estava sozinho, mas não me sentia mais assim. Como se alguém, ou algo, estivesse ali, mesmo que eu não conseguisse ver. Decidi me deitar de novo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de uma ilusão, algo causado pelo cansaço e pelo ambiente desconhecido. Fechei os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas a sensação de ser observado não me deixava. O quarto parecia ainda mais frio, o silêncio mais denso. E então,
O som da porta do banheiro se fechando lentamente fez meu coração disparar. Olhei rapidamente, mas nada estava lá. Era como se o ambiente estivesse respirando junto comigo, como se estivesse esperando que eu fizesse algo. Tentei ignorar, mas a sensação de que alguém estava observando me perseguia a cada movimento. Olhei novamente pela janela, esperando ver a figura, mas ela não estava mais lá. No entanto, o que eu não esperava era a sensação de que ela ainda estava ali, de alguma forma. Como se tivesse deixado uma parte de si atrás, e agora essa parte estava se misturando com o próprio ambiente, com a escuridão da noite. O sono foi fugaz, e a madrugada parecia se arrastar interminavelmente. Eu estava em alerta constante, meus olhos fixos em cada canto do quarto, tentando encontrar alguma explicação. A luz do abajur parecia mais fraca, e as sombras nas paredes pareciam se mover. Eu sentia como se o quarto estivesse mudando ao meu redor, como se a presença invisível estivesse se tornando mais real a cada minuto. Cada vez que fechava os olhos, eu sentia um peso no ar, uma pressão inexplicável que só aumentava. Quando finalmente o sol começou a nascer, a sensação de desconforto ainda estava lá, grudada em mim. Saí do quarto o mais rápido que pude, tentando não olhar para trás. A porta do corredor estava aberta, e o hotel parecia tão quieto e vazio quanto quando eu cheguei. Eu estava tentando processar o que havia acontecido, mas, no fundo, sabia que algo muito estranho tinha acontecido ali. Algo que não tinha explicação lógica, algo que eu não conseguiria entender, mas que me assombraria para sempre. Quando passei pela recepção, o gerente estava lá, como se nada tivesse acontecido. Eu não sabia se deveria perguntar sobre a figura na janela, sobre a sensação de ser observado. Mas, ao olhar para ele, percebi que algo estava estranho. Seus olhos estavam fixos em mim, mas havia algo vazio em seu olhar, como se ele já soubesse o que eu havia vivido. E quando ele sorriu, senti um arrepio profundo. Talvez ele soubesse mais do que eu imaginava. Saí do hotel, sem olhar para trás, tentando deixar para trás a sensação de que aquele lugar nunca foi realmente vazio, que algo mais estava lá, escondido nas sombras. E, por mais que eu quisesse esquecer, algo me dizia que eu nunca sairia realmente daquele quarto. Ele continuaria ali, na minha memória, como um lugar onde a realidade e o impossível se encontraram. A casa tinha aquele charme peculiar de lugares antigos, com móveis pesados e quadros que pareciam estar observando você a todo momento. Fui recebido com uma hospitalidade simples, mas ao mesmo tempo cheia de um tipo de mistério. O quarto era grande, com janelas altas e cortinas pesadas que quase não deixavam a luz entrar. O cheiro de madeira e algo mais, difícil de identificar, parecia envolver o ambiente. No início, tudo parecia normal, até tranquilo, mas logo algo me fez ficar alerta. Enquanto estava me acomodando na cama, notei que o ar parecia mais frio, apesar de ser uma noite quente. O silêncio no quarto era pesado, como se o próprio espaço estivesse absorvendo os sons ao redor. Eu tentei ignorar e deitei, fechando os olhos para tentar relaxar. Mas, à medida que o tempo passava, uma sensação estranha de presença começou a me incomodar. Não era uma sensação de que alguém estava me vigiando, mas sim de que algo estava ali, no limite da minha percepção. A sensação ficou mais intensa quando eu me levantei para beber água. O piso rangia sob meus pés e, ao me aproximar da porta, percebi algo que não tinha notado antes. As portas do quarto estavam se fechando lentamente, uma após a outra, sem que ninguém as tocasse. O movimento era suave, quase imperceptível, mas ainda assim, real. Fiquei parado, tentando entender o que estava acontecendo, mas não encontrei uma explicação lógica. Havia algo estranho, mas ao mesmo tempo, algo tão natural, como se aquela casa fosse viver suas próprias regras. Tentei ignorar o que havia acontecido e fui até a cozinha para beber a água que tanto queria. Quando voltei, o quarto parecia diferente. As sombras nas paredes pareciam mais profundas, como se a noite estivesse se estendendo de forma anormal. Fui para a cama e, ao me deitar, senti um peso na coberta. Era como se alguém tivesse se deitado ao meu lado. Eu estava sozinho, mas o peso era real, como se uma presença invisível estivesse compartilhando o mesmo espaço comigo.
Não consegui entender o que estava acontecendo, mas a sensação de não estar só era inegável. Tentei me convencer de que era apenas minha mente trabalhando demais, mas a pressão sobre o lençol aumentava a cada segundo. Como se a cama tivesse sido comprimida por um corpo que eu não conseguia ver. O frio na espinha era incontrolável, e mesmo sabendo que não havia ninguém ali, o desconforto me consumia. Fechei os olhos, tentando me afastar do medo, mas a sensação de algo por perto nunca desapareceu. Era como se o quarto estivesse tentando me dizer algo, ou como se uma parte da casa quisesse se comunicar comigo. O som do vento batendo nas janelas fazia o ambiente parecer ainda mais estranho. Cada estalo e suspiro no ar me fazia imaginar que algo ou alguém estava me observando. Passei alguns minutos assim, tentando dormir, mas o peso na cama e a sensação de estar sendo vigiado só aumentavam. Me virei várias vezes, mas a sensação continuava, e cada vez que me mexia, sentia o corpo invisível se mover com a mesma velocidade. Eu não sabia o que fazer. A casa parecia estar viva de alguma forma, como se tivesse seu próprio espírito. Às vezes, o silêncio se tornava tão pesado que era impossível não ficar ciente dele. A cada movimento, uma sombra se arrastava pela parede, e, por um momento, pensei ter visto uma figura, mas ao olhar novamente, nada estava lá. Isso só aumentou o meu desconforto. Eu sabia que estava sozinho, mas não conseguia deixar de sentir que algo mais estava na casa comigo. Talvez fosse a história dela, ou talvez fosse algo mais profundo, uma presença que os antigos proprietários haviam deixado para trás. A noite passou de forma lenta, como se as horas não quisessem terminar. Quando finalmente consegui pegar no sono, o despertar não foi muito melhor. A sensação de peso ao meu lado, de alguém deitado na cama, não desapareceu, e eu não sabia se estava sonhando ou se, de alguma forma, aquilo era real. Acordei várias vezes, em pânico, olhando para o lado da cama e não vendo nada. Mas sentindo ainda a pressão, como se a pessoa invisível estivesse ali, a apenas alguns centímetros de mim. Quando a manhã finalmente chegou, o alívio de ver a luz do dia entrar pela janela foi imenso. Levantei-me rapidamente, mas ao olhar ao redor do quarto, nada parecia ter mudado. As portas estavam abertas, como se nada tivesse acontecido. A casa estava silenciosa novamente, mas agora eu sabia que havia algo mais ali. Algo que não podia ser explicado, mas que estava muito presente. A sensação de ter sido observado ainda estava comigo, como se a casa não me deixasse ir embora tão facilmente. Saí do quarto e passei pela casa silenciosa, tentando encontrar alguma explicação para o que havia vivido ali. Mas não encontrei nada. Apenas os móveis antigos, os quadros nas paredes e o eco do meu próprio passo no piso de madeira. Mas a sensação de que a casa guardava algo, que ela tinha uma alma, não me deixou. Eu não sabia o que acontecerá, mas sabia que algo naquele lugar não estava certo. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. O gerente estava na recepção quando eu passei, como se nada tivesse acontecido. Ele me deu um sorriso acolhedor, mas algo nos seus olhos me dizia que ele sabia o que eu havia vivido ali. Quando perguntei sobre o quarto, ele apenas me olhou e respondeu: "Ah, o quarto 7. Acontece com todos que ficam lá." Não entendi o que ele quis dizer, mas, naquele momento, eu soube que nunca mais voltaria àquela casa. Alguma coisa ali nunca me deixou, e eu sabia que ela não me deixaria tão facilmente. Ao sair, o ar parecia mais fresco, e o sol estava finalmente brilhando. Mas uma parte de mim sentia que ainda estava sendo observada. Como se, de alguma forma, a casa estivesse tentando se lembrar de mim, ou talvez eu estivesse levando um pedaço dela comigo. Não sei ao certo, mas quando olhei para trás, pela última vez, uma sombra na janela me fez estremecer. Eu sabia que aquela casa, com seus móveis antigos e sua história esquecida, nunca me deixaria realmente em paz. Cheguei tarde ao hotel depois de uma longa viagem. O lugar era antigo, mas tinha um charme peculiar, com corredores estreitos e luzes suaves que iluminavam o ambiente de maneira estranha. O gerente me entregou a chave do quarto 7, com um sorriso educado, mas um pouco forçado. Ele disse que eu seria o único no andar e, com isso, me conduziu até o quarto. Fui direto para a cama, cansado e exausto, pronto para descansar.
O quarto era simples, mas tinha aquele cheiro de madeira velha e um toque de mistério no ar. Não liguei muito para isso, apenas deitei e fechei os olhos. O silêncio era pesado, mas parecia perfeito para uma boa noite de sono. No entanto, conforme as horas passavam, comecei a me sentir desconfortável. Algo não estava certo. Eu não sabia o que era, mas a sensação de estar sendo observado parecia crescente. No meio da noite, fui acordado por um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas estava lá. Olhei em volta, mas não vi nada de incomum. O som parecia vir do armário, que estava ligeiramente entreaberto. Minha primeira reação foi ignorar e tentar voltar a dormir, mas algo me dizia que eu não deveria. Levantei-me lentamente, meu corpo ainda pesado pelo cansaço, e me aproximei do armário, sentindo o frio da madeira contra minha pele. Abri a porta do armário com um rangido baixo e, para minha surpresa, o que vi não fazia sentido. Um espelho quebrado estava encostado na parede, refletindo uma parte do quarto. Mas a imagem não parecia correta. Na parte do vidro que ainda estava intacto, vi algo que me fez gelar por dentro. Era um homem, deitado na cama, bem ao meu lado. Eu congelei, incapaz de mover ou reagir. O homem estava perfeitamente imóvel, mas não havia ninguém na cama quando olhei para o outro lado. Tentei piscar, achando que era algum tipo de ilusão. Mas não era. O homem estava lá, tão real quanto eu, com os olhos fechados e uma expressão tranquila, como se estivesse dormindo. Minha respiração ficou difícil, e o ar no quarto parecia ter se tornado mais espesso. Eu me virei rapidamente, tentando racionalizar tudo o que estava acontecendo. Mas quando olhei novamente para o espelho, a imagem havia desaparecido, deixando apenas o reflexo do vazio. A cama estava, de fato, vazia. A sensação de frio se espalhou pelo meu corpo, e eu comecei a tremer, sem saber se estava sonhando ou se tudo aquilo era real. Me afastei do espelho, mas o ambiente ao meu redor parecia estar mudando de alguma forma. A sensação de desconforto aumentava, como se o próprio quarto estivesse tentando me engolir. Tentei me convencer de que tudo isso era apenas uma reação do meu corpo cansado, mas as coisas não faziam sentido. Como aquele homem apareceu ali? E o mais estranho, porque ele estava no espelho e não na cama. Fui até a janela e olhei para fora, tentando aliviar a pressão no meu peito. Mas lá fora, tudo estava escuro e silencioso. Não havia nada que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Eu me senti perdido, como se tivesse caído em uma armadilha da qual não poderia escapar. Eu não sabia o que fazer, então decidi sentar na beira da cama, tentando processar a situação. Quando me virei para o espelho novamente, percebi que a superfície de vidro que restava estava embaçada. Mas o que me assustou ainda mais foi que, nas marcas do embaçado, havia uma inscrição, algo que parecia ter sido feito com a palma de uma mão. A palavra ajuda estava escrita de maneira distorcida, como se estivesse sendo formada por uma presença invisível. Eu não sabia se deveria correr ou tentar entender o que estava acontecendo, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer me paralisava. Eu voltei para a cama, mas a inquietação não me deixou. A sensação de ser observado continuava, e não importava o quanto eu tentasse ignorar, ela estava lá. Era como se o próprio quarto estivesse preso no tempo, me mantendo dentro de suas paredes com uma força invisível. O som de sussurros baixos voltou, mais intenso, como se alguém estivesse falando diretamente ao meu ouvido, mas, ao me virar, eu estava sozinho. Na manhã seguinte, acordei exausto, como se não tivesse dormido nada. O sol ainda estava fraco, entrando pelas frestas da cortina. Levantei-me e olhei em volta, mas, para minha surpresa, o quarto parecia perfeitamente normal. O espelho estava intacto, sem vestígios de algo estranho. Eu respirei fundo, tentando me convencer de que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas havia algo em minha mente que me dizia que eu não deveria ficar ali por mais tempo. Quando fui para a recepção para devolver a chave, o gerente me olhou de maneira diferente, como se soubesse o que eu havia experimentado. Ele não fez nenhuma pergunta, apenas me entregou um sorriso enigmático e disse: "Muitos não conseguem ficar no quarto 7 por muito tempo." As palavras dele ficaram gravadas na minha mente,
mas eu não sabia o que elas realmente significavam. Eu saí do hotel o mais rápido que pude, mas o olhar do gerente ainda me seguia. Hoje, sempre que passo por um hotel antigo ou escuto histórias sobre quartos misteriosos, me lembro daquela noite. Eu não sei o que vi ou o que aconteceu naquele quarto, mas uma parte de mim sabe que aquilo não foi apenas um pesadelo. Algo naquele quarto estava esperando por mim, e o que quer que fosse, ainda sinto que está lá, esperando por alguém mais. Eu estava começando a me acostumar com o hotel, embora fosse um pouco antigo e com aquele ar de lugar esquecido no tempo. O quarto do hóspede onde me colocaram parecia ser o mais calmo, mas as noites começaram a ficar inquietas. No começo, eram apenas pequenos sons, o ranger das madeiras no piso, uma batida suave na parede, ou um farfalhar de cortinas quando o vento não estava forte o suficiente para justificar o movimento. Eu tentei ignorar, mas a sensação de algo inexplicável no ar não saía da minha mente. Na segunda noite, o barulho foi mais intenso. Uma cadeira no canto do quarto parecia se mover sozinha. Eu olhei para ela, esperando ver alguma explicação lógica, talvez o vento, talvez algo fora de lugar. Mas nada parecia realmente certo. As janelas estavam fechadas, e o ar estava pesado, como se o quarto tivesse sua própria presença. Eu respirei fundo e me forcei a voltar a dormir, convencido de que eram apenas os nervos de estar em um lugar desconhecido. Mas na terceira noite, as coisas começaram a ficar mais intensas. Eu acordei com o som de sussurros. Não eram palavras claras, mas algo nas vozes me fazia sentir uma presença, como se alguém estivesse falando bem ao meu lado. Levantei-me rapidamente, olhei ao redor, mas o quarto estava vazio. O silêncio que se seguiu parecia ainda mais profundo do que antes. Meu coração batia forte, e por um momento, pensei em ir embora, mas o cansaço me venceu e acabei voltando para a cama. Na quarta noite, as coisas se tornaram um pouco mais desconcertantes. Eu estava praticamente esperando que algo estranho acontecesse. Mas nada me preparou para o que vi naquela madrugada. Acordei no meio da noite, completamente alerta, como se algo me tivesse chamado. No escuro, as sombras no canto do quarto pareciam ganhar vida, se esticando de maneira incomum. Eu quase podia jurar que vi uma forma se mover rápido, deslizando pela parede, como se estivesse fugindo de mim. Meu coração disparou. Não conseguia entender o que estava acontecendo. Levantei-me da cama, meu corpo pesado de sono e medo, e tentei olhar em volta. Eu estava certo de que algo estava ali. A sombra parecia se mover com uma intenção, e cada segundo que passava parecia ser mais denso e mais opressor. Eu sentia que estava sendo observado, mas não conseguia ver nada claramente. E foi quando olhei para o relógio ao lado da cama que percebi algo estranho. Ele marcava exatamente a hora em que o hotel havia sido construído. A sensação de frio me envolveu completamente. Eu não sabia o que fazer. Era como se o tempo estivesse parado, ou pior, como se estivesse se repetindo de alguma forma. Eu olhei mais uma vez para o relógio, como se esperando que aquilo fosse de alguma forma corrigir-se, mas a hora não mudava. O som da minha respiração era o único som no quarto. Eu queria gritar, mas não conseguia. Algo dentro de mim me dizia para ficar em silêncio, que qualquer movimento brusco só traria mais caos. Decidi sair da cama, tentando racionalizar tudo o que estava acontecendo. No entanto, cada passo parecia mais pesado que o anterior e a sombra que eu havia visto se movendo, parecia mais próxima. Eu não conseguia ver exatamente o que era, mas sentia sua presença. O ar estava denso e gelado. Algo estava se arrastando nas sombras, e meu corpo inteiro estava em alerta. Mas por mais que eu tentasse, meus olhos não conseguiam focar no que estava ali. Fui até a janela, tentando ver se havia algo fora do quarto, talvez uma explicação para os fenômenos. Mas tudo o que vi foi o escuro absoluto, sem estrelas, sem luzes, como se o mundo do lado de fora tivesse desaparecido completamente. O vento batia contra a janela, mas isso não aliviava o peso da sensação que se acumulava dentro de mim. Eu sentia que havia uma conexão entre o que estava acontecendo e o relógio, o horário, o hotel, mas não sabia qual era. Voltei para a cama, sentindo a tensão aumentar, como se algo estivesse se aproximando mais rápido do que eu poderia entender.
Olhei mais uma vez para o relógio e, por um instante, juro que vi a hora mudar de maneira quase imperceptível. Como se o tempo estivesse tentando me enganar, ou talvez estivesse preso em algum tipo de loop. Eu sabia que precisava sair daquele lugar, mas algo me prendia, algo que não conseguia compreender completamente. A sombra voltou a se mover. Desta vez, eu não a vi no canto do quarto, mas diretamente à minha frente, como se estivesse me encarando. Fiquei imóvel, com medo de fazer qualquer movimento que pudesse agravar a situação. Mas então a sombra se afastou rapidamente, desaparecendo por completo, como se tivesse sido engolida pela escuridão. Eu sabia que aquilo não tinha sido minha imaginação. Algo naquele quarto não estava certo, e eu não sabia quanto mais poderia suportar. A manhã seguinte chegou, e com ela, uma sensação de alívio, mas também de arrependimento. Eu queria ir embora imediatamente, mas ao sair do quarto, percebi que o hotel parecia ainda mais antigo do que na noite anterior. As paredes tinham um aspecto de desgaste, como se o tempo tivesse realmente parado ali. O gerente, que me cumprimentou com um sorriso cortês, não parecia surpreso. Apenas disse: "Às vezes, o tempo tem suas próprias regras, senhor." Eu não soube o que responder, mas não precisei. Eu sabia que não voltaria ali. Saí do hotel o mais rápido que pude, mas a sensação daquela noite não me deixou. Sempre que me lembro da hora no relógio, o frio volta e a sombra parece me seguir. Algo naquele lugar estava preso ao tempo, e eu era apenas mais uma vítima dessa prisão. Eu sei que nunca mais voltarei a olhar para um relógio da mesma forma. A viagem tinha sido longa e cansativa, então, quando cheguei ao hotel isolado, fiquei aliviado por finalmente poder descansar. O lugar parecia perfeito para uma pausa tranquila, longe da agitação da cidade. O gerente me recebeu com um sorriso discreto e me entregou a chave de um quarto no final do corredor. O silêncio predominava em todo lugar, algo que inicialmente me parecia acolhedor, mas logo me fez sentir uma sensação de estranheza. Eu estava tão exausto que decidi não questionar e fui direto para o meu quarto. A noite caiu rapidamente e eu já estava deitado na cama, tentando relaxar depois de um dia tão longo. Mas, então, comecei a ouvir sussurros. Não eram palavras claras, mas uma mistura de vozes, como se alguém estivesse conversando baixo no quarto ao lado. Tentei ignorar, convencido de que era apenas o cansaço, ou talvez o som das paredes finas do hotel. No entanto, quanto mais eu tentava dormir, mais as vozes ficavam claras e mais intensas, como se estivessem se aproximando. Com o coração acelerado, decidi levantar e ver se havia alguém por ali. Abri a porta com cautela, esperando encontrar alguma explicação lógica, talvez outros hóspedes conversando ou algum tipo de barulho estranho vindo da estrutura do prédio. Mas o corredor estava vazio, mais silencioso do que nunca. Não havia sinais de movimento, apenas a luz suave dos corredores e uma sensação de vazio que me fez gelar. Fiquei ali, parado no meio do corredor, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação de desconforto começou a crescer, e o silêncio que se seguiu só aumentou o mistério. Eu podia sentir meu corpo tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo que eu não conseguia controlar. Olhei em volta, mas nada. Apenas o eco dos meus próprios passos no corredor vazio. Voltei para o quarto, sem saber o que pensar. Quando entrei de volta no quarto, algo estava diferente. As cobertas, que antes estavam desordenadas como eu as havia deixado, estavam agora meticulosamente arrumadas. Eu sabia que não havia sido eu. Havia uma perfeição estranha na maneira como estavam dobradas, como se alguém tivesse feito isso com um cuidado excessivo, mas ao mesmo tempo sem nenhum toque de afeto. Apenas uma arrumação fria e impessoal. Meu estômago embrulhou. Não sabia o que pensar. A ideia de que alguém estava no quarto enquanto eu estava fora me fez sentir uma onda de pavor. Eu não tinha sentido nenhuma presença antes de sair, e isso me deixou ainda mais confuso. Fui até a cama e toquei as cobertas, que estavam anormalmente frias, muito mais do que deveria. O medo começou a tomar conta de mim, e eu sabia que não poderia dormir ali daquela forma. Decidi sair do quarto novamente, mas desta vez o corredor parecia mais longo, mais escuro. Eu tentava pensar em uma explicação lógica para tudo aquilo,
mas nada parecia fazer sentido. As vozes que eu ouvirá, o silêncio desconcertante e agora as cobertas. Algo estava errado, muito errado, e eu não conseguia entender o que. Caminhei até o balcão da recepção para perguntar se havia algum problema com os quartos, mas o gerente parecia tão indiferente quanto antes. Ele apenas me olhou com um sorriso leve, como se nada tivesse acontecido. Voltei para o quarto, mais decidido a enfrentar o que quer que fosse que estivesse me aterrorizando. Mas, à medida que eu me aproximava da porta, uma sensação de arrepios tomou conta de mim, como se algo estivesse me observando. Abri a porta devagar, mas o que vi me fez parar imediatamente. As cobertas estavam agora desfeitas, como se alguém tivesse se levantado rapidamente, mas não havia mais ninguém. O ambiente estava opressor, como se a própria sala estivesse presa em um ciclo de repetição. Olhei em volta, buscando por algum sinal de que havia uma explicação racional, mas tudo parecia tão desconectado, tão fora do lugar. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto, como se o hotel estivesse se esticando, distorcendo ao redor de mim. Eu sentia que estava sendo puxado para algo que não podia entender, como se as paredes ao meu redor estivessem se fechando lentamente. Foi então que, olhando fixamente para o espelho do banheiro, percebi algo que me fez gelar. Havia marcas no vidro, como se alguém tivesse tocado ali, algo que eu não conseguia ver claramente. Ao me aproximar, as marcas pareciam mudar de forma, como se moldassem para algo familiar, mas eu não sabia o que. Eu tentei olhar de novo, mas o reflexo parecia borrado, fora de foco. O ar estava ficando denso, e a sensação de estar sendo observado crescia mais a cada segundo. Decidi, finalmente, que precisava sair daquele hotel. Minha mente estava em uma correria, tentando juntar as peças do que estava acontecendo, mas não consegui. Eu apenas queria ir embora. Peguei minhas coisas e fui até a porta, sentindo uma pressão crescente nos ombros, como se algo estivesse tentando me impedir de sair. Quando abri a porta, o corredor estava novamente vazio. Mas agora, eu sabia que algo estava me seguindo, algo invisível que não deixava pistas, mas cuja presença eu podia sentir com cada fibra do meu ser. Eu saí apressado, indo em direção à recepção. O gerente estava ali novamente, como se nada tivesse acontecido, mas algo no olhar dele me fez sentir que ele sabia exatamente o que havia acontecido e que ele estava acostumado com aquilo. Não olhei para trás. Eu não queria saber o que mais poderia acontecer naquele lugar. Eu só sabia que nunca mais voltaria ali. Quando saí, finalmente, para a noite, percebi que a sensação de desconforto me seguia, como se o hotel tivesse de alguma forma me marcado. E quando olhei para trás, o prédio estava lá, silencioso, imenso. Mas agora, eu sabia que ele guardava muito mais segredos do que eu poderia compreender. Quando entrei no quarto de hóspedes, logo senti que algo estava diferente. Não era exatamente algo que eu pudesse descrever, mas o ar estava carregado, como se o ambiente estivesse esperando por algo. A mobília era simples, mas o quarto tinha uma atmosfera densa, como se o tempo ali fosse mais lento, mais pesado. Deitei na cama, tentando afastar a sensação desconfortante, mas não consegui dormir. Cada som parecia amplificado na escuridão, e até o silêncio se sentia estranho, opressor. Quando a noite finalmente caiu, eu achei que seria mais fácil dormir, mas estava enganado. A sensação de estar sendo observado voltou, mais forte agora. Eu tentava ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas minha mente cansada jogando truques. Mas foi então que, no meio da madrugada, eu acordei com um som baixo, quase imperceptível. Não sabia dizer de onde vinha, mas era como se algo, ou alguém, estivesse no canto da sala. Eu não sabia o que fazer, mas a tensão no ar me fez ficar paralisado por alguns segundos. Minha respiração ficou mais pesada enquanto meus olhos tentavam se ajustar à escuridão. Olhei ao redor, mas o quarto estava em silêncio, quieto demais. Não havia ninguém. Mas havia algo ali, uma sensação persistente, uma pressão no ar, como se o próprio quarto estivesse vivo, observando-me de uma maneira que eu não conseguia compreender. Tentei me convencer de que era só o cansaço, mas quando meus olhos finalmente focaram no espelho na parede, percebi algo que não estava ali antes. Eu vi os olhos. Não eram olhos de alguém que eu reconhecesse,
mas estavam lá, fixos em mim, como se me observassem atentamente. Não eram reflexos naturais, mas sim algo mais profundo, mais inquietante. Era como se a superfície do espelho tivesse sido invadida por uma presença estranha, algo que não deveria estar ali. Eu congelei. Não conseguia tirar os olhos daquilo, como se uma força invisível me mantivesse preso ao olhar. Olhei para o espelho, tentando entender o que estava acontecendo. Mas as imagens no reflexo começaram a se distorcer, como se as bordas do espelho se estivessem torcendo. Eu queria gritar, mas algo me impedia. O par de olhos parecia se aprofundar na minha alma, como se quisessem entender cada um dos meus pensamentos mais íntimos. Eu não sabia o que fazer. A sensação de frio aumentava, e o espelho parecia brilhar com uma intensidade que não parecia natural. Eu olhei para o resto do quarto, tentando me convencer de que estava imaginando coisas. Mas não conseguia tirar os olhos do espelho. Algo estava errado, profundamente errado. A presença no canto da sala agora parecia se mover, embora eu não conseguisse ver nada fisicamente. Eu estava começando a sentir que não estava mais sozinho ali. A presença estava crescendo, mais forte, mais opressiva, como se estivesse se aproximando. Quando finalmente me movi, senti um peso insuportável no ar, como se o próprio espaço estivesse apertado, sufocante. Eu me levantei lentamente, os passos ecoando na quietude da noite, e me aproximei do espelho. Mas, assim que cheguei mais perto, os olhos refletidos desapareceram. Eu pisquei, tentando entender, mas eles não estavam mais lá. O espelho agora refletia apenas minha imagem, como deveria ser, mas algo me dizia que não era mais seguro olhar para ele. Tentando manter a calma, fui até a janela e a abri, buscando uma brisa fresca para acalmar meus nervos. Mas, quando olhei para fora, tudo parecia anormal. O mundo lá fora estava envolto em uma névoa densa, e as sombras das árvores pareciam se mover com uma vida própria. Eu sabia que estava em um lugar isolado, mas a sensação de que algo mais estava acontecendo aqui, algo que eu não conseguia ver ou entender, me fez tremer. Quando voltei para a cama, eu não consegui mais fechar os olhos. A sensação de ser observado se tornou insuportável. Eu tentei focar em qualquer outra coisa, mas o par de olhos fixos em mim continuava assombrando minha mente. Não importava onde eu olhasse, eles estavam sempre lá, no canto da sala, no espelho, em cada canto da minha visão. Era como se o quarto tivesse se tornado uma prisão, e eu era o prisioneiro, cercado por uma presença invisível. Finalmente, depois do que pareceram horas, eu adormeci, mas o sono não me trouxe descanso. Eu sonhei com os olhos, com a sombra se movendo, com a presença se aproximando cada vez mais. O quarto parecia um pesadelo vivo, como se estivesse me engolindo aos poucos, como se eu nunca fosse sair dali. Eu acordei várias vezes durante a noite, mas o medo de olhar para o espelho me impedia de fazer qualquer movimento. Quando a manhã finalmente chegou, a luz parecia trazer algum alívio, mas eu sabia que não seria o suficiente para dissipar a sensação que eu carregava. Ao olhar para o espelho, vi minha imagem refletida, mas algo ainda parecia errado. Eu sabia que aquele olhar que eu havia visto não era meu, e a presença no quarto não tinha desaparecido. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. O medo de não estar sozinho me consumia por dentro, e eu sabia que algo sombrio havia se apossado daquele lugar. Eu reuni minhas coisas, tentando não pensar no que acontecia naquele quarto, e saí sem olhar para trás. Mas, enquanto deixava o hotel, a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Até hoje, eu não sei o que aconteceu naquela noite, mas a imagem dos olhos refletidos em mim permanece viva, um lembrete constante de que, por mais que tentemos fugir, algumas coisas não podem ser explicadas nem esquecidas.